Certo. Vocês estão me ouvindo bem, então? Ótimo. Meu nome é Victor Vasconcelos, vou ser professor de MTI, Métodos e Técnicas de Análise da Informação para Planejamento para vocês durante esse segundo quadrimestre. Bom, acho que vamos passar direto para a apresentação. Creio que quando o pessoal for chegando, a gente vai me apresentar de novo. Então, eu vou colocar todos esses dados dessa apresentação no site que eu criei, que eu vou passar para vocês. Assim que eu tiver o cadastro da disciplina no TDIA, eu vou passar para o TDIA, tá bom? Eu estou passando para vocês todos os meus dados, telefone, e-mail, Facebook, todas as redes sociais. Então, assim, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo sempre que precisar. Estou sempre à disposição. E não precisa ter medo, tanto questão de coisa da disciplina, quanto se vocês tiverem interesse de pesquisa, quiserem trocar ideias sobre assuntos relacionados ao tema da aula, ou outras questões acadêmicas de vocês, pode entrar em contato comigo, tá bom? Certo. Então vamos entrar direto. Essa aula a gente já vai começar com conteúdo expositivo no início, e depois eu vou explicar, quando desses panoramas gerais dos conceitos básicos da aula, eu vou explicar um pouco sobre qual que vai ser a estrutura da nossa disciplina. Espero que dê tempo para fazer tudo isso nessa primeira aula. Bom, primeira coisa, métodos e técnicas de análise da informação para planejamento. O que é a análise da informação? É justamente uma etapa da pesquisa para aumentar a compreensão dos problemas para um campo de interesse que a gente tem. A gente tem uma quantidade de dados e a gente vai analisar ela para, por exemplo, uma tomada de decisão. Então, fiz aqui, tem aqui um organogramazinho básico do que seria uma metodologia de pesquisa. Primeiro, nós vamos ter os dados, que a gente vai fazer umas observações iniciais, vai formular teorias e hipóteses. A partir dessas teorias, dessas hipóteses, nós vamos identificar que tipos de variáveis que nós podemos trabalhar. Nós vamos coletar esses dados para testar as hipóteses, analisar esses dados, e analisando esses dados, nós vamos poder fazer uma análise exploratória gráfica ou espacial, ou seja, ver como esses dados estão apresentados e construir modelos que possam explicar esses dados. E com base na análise dos dados, nós vamos poder entender se está corroborando ou refutando as hipóteses. E caso não seja muito bem o que a gente estava esperando, a gente também pode reformular uma teoria. Nós vamos voltar várias vezes nesse fluxograma ao longo da aula, não precisa se preocupar, tá bom? Primeira coisa, essa etapa da observação inicial e formulação das teorias e hipóteses. Nós temos, eu queria pedir, se possível, para todo mundo fechar os computadores. Pode desligar as telas, por favor? Isso, ótimo. Bom, essa parte da observação inicial e da formulação da teoria e das hipóteses, ela tem muito a ver com o conhecimento prévio que a gente tem do assunto. Se a gente tem uma vivência pessoal nessa área, as leituras que a gente tem, porque é onde a gente vai começar a pensar assim, que vai despertar a curiosidade da gente sobre um determinado assunto e trazer certas perguntas para nós. Bom, então nós vamos começar com essas hipóteses. As hipóteses, elas são perguntas que a gente tem em relação à realidade. E normalmente, elas vão ter no mínimo uma relação entre uma variável independente, que seria a causa, e uma variável dependente, que seria o efeito. E é isso que nós vamos tentar investigar, e nós vamos descobrir técnicas para trabalhar com isso ao longo da disciplina. Por exemplo, famílias pobres estão mais expostas à violência. Essa seria uma espécie de hipótese que nós poderíamos trabalhar com várias variáveis. Se vocês quiserem interromper durante a aula e fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá bom? Bom, então nós temos a segunda parte, que é justamente, depois que formulou a hipótese, a gente tem que trabalhar que tipo de variável que a gente pode trabalhar na nossa pesquisa, que pode ajudar
a interpretar essa hipótese, ou essa teoria que nós formulamos. O que é uma variável? São características de interesse que é medido em cada elemento da amostra ou população. Seus valores variam de elemento para elemento. E, em seguida, definiu as variáveis. Tem que ser variáveis que existem, senão não é possível fazer a pesquisa. E aí entra para a parte de coleta. Coleta dos dados. Bom, existem vários métodos de pesquisa social. E nós vamos aqui nessa primeira aula passar por alguns tipos básicos, que são experimento, pesquisa de tipo survey, análise de conteúdo, observação participativa e análise secundária. Vamos ver cada um deles um pouco mais de detalhe. Primeiro, experimento. Experimento é aquele tipo clássico que você faz num laboratório. Por exemplo, com tubos de ensaio, ou com diferentes, por exemplo, 2 queijos e ver qual queijo que vai, por exemplo, degradar primeiro. Então, ele tem um nível de controle, ou seja, você vai separar 2 amostras que são praticamente iguais, vão ter todas as circunstâncias do ambiente praticamente iguais, e você vai variar só uma variávelzinha no experimento, e vai ver o efeito nesses 2 grupos, e comparar um com o outro. Esse é o tipo clássico de experimento. E como nós estamos falando de pesquisa social, seria separar 2 grupos de pessoas, por exemplo, 2 grupos de pessoas que têm situações praticamente iguais, de contexto de vida, de saúde, de idade, por exemplo, e aí uma você vai dar um remédio e a outra você vai dar, por exemplo, placebo, que seria, e as pessoas não sabem, então você vai ver qual que é o efeito que vai causar em cada uma das pessoas. Bom, aqui um exemplo interessante, é o seguinte: 2 médicos gêmeos, eles resolvem ser as próprias cobaias do experimento e eles vão ver o efeito do consumo social de álcool. Um deles vai beber, todo dia vai beber 3 ou 4 copos de cerveja, ou de doses, por exemplo, 3 ou 4 dosezinhas de cachaça. No caso, esse foi na Inglaterra, então não é cachaça, é whisky. Eles devem lá. E o outro, só no sábado, ele vai encher a cara. E eles mais ou menos na mesma condição de saúde. E aí vai ver qual foi o efeito que vai causar na saúde deles. No final, foi uma pesquisa bem interessante que não mostrou que os 2 sobraram. Porque o que bebeu todo dia, o fígado não tinha tempo para recuperar. E o que bebeu só no final de semana, mesmo de uma semana para outra, de copo, o fígado também não recuperava e cada semana ia ficando pior. Só que o que bebeu só no sábado, na hora que ele bebia muito, ele, monitorando todas as variáveis de saúde, ele chegou a correr um risco de vida muito grande, real. Bom, agora pesquisa de tipo survey. Acho que a pesquisa de tipo survey, a maneira mais fácil de vocês entenderem é pensar no censo, por exemplo. Ou seja, vai passando de casa em casa, e vai fazendo perguntas para as pessoas e colhendo as informações. Tem algumas características. Primeiro, ele é retrospectivo. Ou seja, a gente só consegue perguntar coisas que já aconteceram. Então é difícil você pensar, por exemplo, o que vai acontecer para frente. Segundo, elas não possuem controle rígido, igual, por exemplo, da pesquisa experimental. Então vai ser pessoas que estão tudo quanto é situação diferente. E dessa forma é mais difícil estabelecer relações entre causa e efeito. O mundo real é muito mais complexo do que um experimento controlado. Mas vai ter... aqui vamos pensar, por exemplo, um exemplo. Tem uma hipótese de pesquisa que é investigar se dentro de um determinado bairro, de bairros com menor investimento, segurança, as pessoas que moram lá tendem a ter mais medo. Então, essa é uma hipótese geral e a gente vai pensar, tudo bem, quais são as variáveis?
essa questão de investimento em segurança, às vezes não é possível da gente investigar diretamente. Então nós vamos ter que pensar, por exemplo, variáveis que são mensuráveis, por exemplo, pobreza, número de ocorrência, para pensar na questão do nível de segurança, questão, por exemplo, de equipamentos urbanos que estão dentro desses bairros, e assim que a gente vai formatando a nossa pesquisa. Quais são as vantagens? Primeiro, a gente conseguir pegar informação muito mais diversa do que a gente conseguiria com experimentos controlados. Porque é só chegar lá e perguntar, por exemplo. E a outra coisa, como não é um experimento controlado, como é uma pesquisa para a população inteira, então, se você conseguir pegar um grupo muito grande, você consegue praticamente falar que essa é a situação que você consegue estender para toda a população. Um exemplo são as pesquisas eleitorais. Se você faz a pesquisa, bairros de classes diferentes e de uma maneira mais aleatória, se você consegue pesquisar 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, você consegue ter um grau de certeza muito grande que esse resultado vai ser, por exemplo, para a cidade inteira ou para o estado inteiro, por exemplo. Análise de conteúdo. Análise de conteúdo é quando você pega diversos documentos, por exemplo, pode ser notícias de jornais, ou pode ser, por exemplo, entrevistas gravadas e depois datilografadas, por exemplo, digitadas. Então você começa a analisar, por exemplo, qual que é a frequência de determinados tipos de resposta, determinados tipos de menção de palavras. Por exemplo, coloquei um exemplo aqui recente, por exemplo, que fizeram uma pesquisa sobre os gráficos, como que as redes sociais mostram a votação durante o impeachment. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a parte em azul são as manifestações das redes sociais favoráveis ao impeachment. E em vermelho, as manifestações contrárias ao impeachment. E em laranja, umas que estão assim, nem tão contrárias, mas mais ou menos neutro seria. Então você consegue fazer uma transição das posições e consegue ver, por exemplo, se nas redes sociais as pessoas estavam manifestando tanto para um lado quanto para o outro. E um outro tipo de análise da mesma pesquisa são quais são os atores políticos mais mencionados ao longo de uma linha do tempo. Então, por exemplo, cada dia ia passando, quais eram os atores políticos que as pessoas estavam mencionando mais nas redes sociais. Uma outra forma é a observação participativa. Essa é bastante qualitativa, quer dizer, você passa a viver junto com um determinado grupo de pessoas, a conversar com essas pessoas, e assim você conseguir extrair as informações para as hipóteses que você precisa. Então, normalmente você vai coletar certos tipos de frases importantes, momentos importantes que foram vividos com essa comunidade, mas ele tem certos riscos. Primeiro, que tem a subjetividade do pesquisador, ou seja, você começa a se envolver demais com o seu tema, e aí começa a pensar, será que você está realmente sendo imparcial com a pesquisa que você está fazendo? E a segunda é a possibilidade de que o próprio pesquisador comece a influenciar o grupo e fazer o grupo pensar da maneira como era a hipótese do pesquisador no início. Mas essa observação participativa ela é bem interessante, talvez se a gente voltar aqui para essa etapa, que ela vai dar justamente essa percepção de vivência da situação para você formular uma boa hipótese. Ou seja, muitas vezes uma pesquisa começa com a pessoa vivenciando o local, para depois ela formular uma hipótese e aí ela sai fora e fazer a pesquisa estatística, por exemplo. Bom, vamos voltar lá para frente. Quem for chegando, por favor, tem uma lista de presença, pode passar para o pessoal. Só para reiterar também, pedir para vocês desligarem as telas, nós vamos fazer mais aula expositiva hoje, tá bom? Por favor. E por fim, a análise secundária, que muitas
muitas vezes ela, na verdade, é justamente você pegar dados de pesquisas anteriores, que podem ser de todos esses tipos que nós vimos aqui para trás, e ela pode ser muito prática, porque você consegue, por exemplo, acessar dados de uma instituição que já tem toda uma sofisticação, uma estrutura para coletar aquele dado que você precisa. Então, ao longo da nossa disciplina, nós vamos fazer um trabalho, cada em grupo ou individual, vocês vão poder escolher, e nós vamos trabalhar principalmente com dados secundários. Quem quiser levantar dado primário também pode, mas vai ser muito mais difícil. Então, um exemplo simples é acessar o site do IBGE e pegar dados censitários. Só que ele tem um limite, esse tipo de metodologia, que você se restringe aos dados existentes. Então, às vezes, você tem uma ideia, uma hipótese de pesquisa super original, só que ninguém ainda pensou em levantar os dados que você precisa. Então, esse é o grande limite. Bom, então, mostrando aqui alguns exemplos para vocês de portais que vocês podem acessar dados secundários, que vocês já podem começar a pensar, depois explorar esses portais para pensar, por exemplo, no trabalho de vocês. Então, tem os dados do IBGE que tem o censo. O censo é a principal fonte de informação quando você quer trabalhar, por exemplo, com dados no interior de uma cidade. No interior, por exemplo, distritos, bairros, setores censitários. É a principal fonte de informação secundária que a gente tem. Agora, se vocês forem passar, por exemplo, para dados municipais e pensar, analisar região metropolitana de São Paulo, estado de São Paulo, ou, quem sabe, Brasil, ou, por exemplo, existem diversas outras informações no IBGE. Temos desde censo agropecuário, levantamentos mensais de diversos tipos de dados. Vocês também vão poder, que ampliam, por exemplo, os tipos, as temáticas de pesquisas que vocês podem pesquisar. Temos também o site IPEAData, que trabalha mais com dados econômicos, não só levantados pelo IPEA, mas também coletados de diversas instituições também relacionadas a esse tema. Normalmente em nível municipal. Fundação SEAD, aqui em São Paulo, que tem diversos tipos de análise de dados, desde registro civil, saúde, condição de vida, normalmente a nível municipal, mas tem algumas coisas, por exemplo, igual aqui, retrato socioterritorial da metrópole, quer dizer, tem alguns estudos mais aprofundados também. Portal de saúde, o DataSUS, que tem esse Tabnet, que é o sistema deles, que tem vários tipos de dados, por exemplo, relacionados a estatísticas vitais, por exemplo, nascimentos e mortes, as causas e a qualidade, dados de quem está nascendo ou não, epidemiologia, dados de doença, questão, por exemplo, a estrutura de saúde, atendimento nos hospitais. Então, assim, conforme vocês vão olhando, já vão pensando o que interessa mais para vocês, para depois vocês poderem explorar e pensar numa proposta de trabalho para a disciplina. Que vai ser o eixo central da disciplina, vai ser esse trabalho que vocês vão escolher. Bom, tem também o sistema, no Ministério das Cidades, o Sistema Nacional de Saneamento, de Informação de Saneamento, que dá tanto de abastecimento de água e esgoto, quanto de resíduos sólidos, normalmente a nível municipal. E o pessoal que gosta mais da área de mobilidade urbana, tem uma pesquisa muito interessante, que é a pesquisa de origem e destino na região metropolitana. Tem vários dados de quantidade de pessoas que se movimentam de um lugar para o outro, o tempo que demora para chegar de um lugar para o outro, que vocês podem explorar também. E temos também o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. O principal dado é o IDH. E também, mas ele não tem apenas o IDH para cada município durante certos períodos de tempo, 2013, 2010. Bom, acho que principalmente relacionado aos períodos do censo, que eles pegam e fazem o IDH. E tem também todos os indicadores que foram utilizados para gerar o IDH também. Por exemplo, educação, expectativa de vida e diversos... e questão de dados relacionados à renda, desigualdade social. Bom, então nós vamos chegar aqui no nosso gráfico. O pessoal que chegou, só para passar de uma maneira rápida aqui para o nosso fluxograma, para vocês entenderem o fio da meada. Nós começamos com os dados, trabalhamos com uma observação inicial e formulação de hipóteses desses dados.
a partir dessa formulação dessa hipótese, nós vamos pensar que variáveis que nós vamos pesquisar para conseguir provar ou não essa teoria, essa hipótese. Então nós vamos coletar esses dados e hipóteses através de métodos de pesquisa. E por fim nós vamos chegar aqui que é o foco do nosso curso, que é a análise dos dados. Análise exploratória, gráfico-espacial, normalmente integrando, nós vamos tentar integrar todas essas possibilidades, e construção de modelos. Bom, então, o nosso curso, ele trata de análise exploratória de dados para construção e utilização de modelos. Mas o que é um modelo? Modelos são representações simplificadas de um objeto, estrutura, ideia ou sistema. Essas representações atendem um propósito. Quer dizer, você faz um modelo porque você quer simular alguma coisa. E eles são sempre menor, menos detalhado, menos complexo, ou tudo isso junto. Ou seja, o modelo ele nunca consegue explicar totalmente, nunca é a cópia perfeita do que você quer modelar. Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, pode ser uma maquete, ou um modelinho de um avião, por exemplo, um aeromodelo. Pode ser uma relação estatística, que mostra como certos tipos de dados se comportam, por exemplo, como que ao variar uma variável, a outra vai variar do mesmo jeito. Um mapa é um modelo. Por quê? Você tem certos tipos de características espalhadas no território que é super complexo. Você vai selecionar uma característica e vai mostrar como só essa característica se distribui dentro de um território. E mesmo assim, esse mapa ele não vai ser uma representação fiel. Ele sempre vai ser vai mostrar, por exemplo, os dados nunca vão corresponder totalmente ao que é na realidade. Ele vai ter sempre um certo tipo de incerteza. E, por exemplo, outro tipo de modelo é quando você trabalha com modelagem de sistemas. Ou seja, você vai trabalhar conceitualmente, dividir, por exemplo, um problema de pesquisa de vocês em diversos tipos de áreas. Por exemplo, como que a geologia, o sistema de circulação hídrica, o ecossistema, como que esses diversos compartimentos da área que vocês estão estudando se relacionam uns com os outros. Então, essa seria uma ideia de modelo também, mostrando, por exemplo, relações causais que não estavam explícitas e que vocês encontram. Como que, por exemplo, um problema no ecossistema pode, por exemplo, criar um problema relacionado, por exemplo, na geologia, relacionado a um risco de desabamento, que é algo que, inclusive, nós vamos discutir hoje. Vocês vão na semana de planejamento territorial hoje à noite? Pois é, vamos discutir essa parte de risco. Bem interessante. Então, vocês vão ver algumas ideias de modelagem de risco hoje à noite. Então vai ser vocês podem começar a fazer uma ligação entre hoje à noite com o tema da nossa aula também. Bom, então para vocês lerem uma pequena tirinha. E que tem um fundo de verdade, assim. Então às vezes o nosso modelo não dá um retrato tão bonitinho, dá um retrato bonitinho, e quando vai ver o mundo é um desastre. Bom, e os modelos, eles vão ajudar a gente a compreender certos aspectos do mundo. E esse curso nós vamos trabalhar principalmente modelos baseados em métodos estatísticos, que são ferramentas importantes para tomada de decisão. Por exemplo, decisão na política pública, onde que você vai fazer determinado tipo de investimento, onde que é importante, por exemplo, direcionar certo tipo de recurso. Você vai tomar essa decisão baseada em dados estatísticos, mostrando onde que tem, por exemplo, maior vulnerabilidade social. E aí a gente começa a pensar assim, puta merda,
estatística, número, e muita gente pensa assim, eu não vou conseguir fazer isso, essa disciplina, mas calma. É tranquilo, nós vamos ir pouquinho em pouquinho, nós vamos fazer passo a passo aqui, todo mundo junto. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Inclusive, vocês já estão acostumados a lidar com alguns certos de modelos, inclusive modelos estatísticos. Então vamos ver um exemplo simples, cotidiano. A média do número de habitantes por domicílio. Isso já é um modelo. Simples, mas é um modelo. E que nós vamos retomar nas aulas para frente também, trabalhar um pouco mais com eles. Então, por exemplo, tenho 5 domicílios aqui, e aí eu vou tirar uma média, somar e dividir pelo número de casas, vai me dar 2,6 habitantes por domicílio. Podemos fazer de uma maneira um pouco mais complexa. Como que os residentes por domicílio mudaram para cada edição do censo? Então nós temos de 1980 até 2010, como que foi caindo de 4,63 pessoas por casa para 3,31. Para que isso é importante? Bom, podemos pensar diversos tipos de políticas públicas importantes, para que esse dado é importante. Primeiro, planejamento habitacional. Você tem mesmo número de população, só que menos pessoas vivendo em cada casa. Então você vai precisar de mais casas. Ou de verticalizar mais prédios. E, bom, o que também nós vamos ter? Por exemplo, menos pessoas vivendo em uma casa é uma variável muito importante para trabalhar, por exemplo, o consumo de água, eletricidade e combustível. Por quê? Se você está vivendo todo mundo na mesma casa, vocês estão compartilhando a mesma lâmpada. Estão lá na hora de lavar os pratos, lava os pratos de todo mundo junto. Lavar o carro, lava um carro só. Mesma questão do carro, próprio carro para o consumo de combustível. Vai todo mundo junto, de carona para certo lugar, um carro para a família. E quando está menos gente vivendo na mesma casa, o consumo de recursos naturais por pessoa é maior. E aí vocês podem pensar, inclusive, por exemplo, a pegada ecológica, que seria o impacto ambiental de cada pessoa na cidade, é maior quando tem menos pessoas vivendo em cada casa. Então, a média é um número de habitantes por domicílio. Primeira coisa que vocês podem reparar, 3,31 habitantes. Você nunca vai ter 1,3 pessoas morando numa casa. Mas é justamente um valor hipotético, é um modelo. E ele vai resumir os nossos dados de uma maneira que pode não parecer realista, mas ele tem um significado quantitativo. Bom, então nós vamos agora tentar pensar de uma maneira aplicada, agora que nós já vimos conceitualmente e nós já vimos alguns exemplos, agora nós vamos ver exemplos de pesquisas aplicadas. Primeiro eu queria perguntar para vocês, quais de vocês fizeram disciplina de cartografia e geoprocessamento? Todo mundo? Não, ainda não. Todos vocês são do curso de planejamento territorial? Não? Quem não é do curso de planejamento territorial? Vocês dois. Ótimo. Qual é o curso de vocês? Engenharia ambiental. O seu? Vou fazer engenharia de automação. Você quer fazer ainda? Ainda não passou do ciclo básico. Ótimo. Não é ciclo básico aqui não, né? Tem um outro nome. Qual que é? Bacharelado interdisciplinar. Bacharelado interdisciplinar, certo. Desculpe, estou acostumando ainda com os termos. Bom, eu acho ótimo, eu vou te aconselhar a fazer o trabalho em parceria com alguém que já fez cartografia e geoprocessamento. Porque, embora você já tenha outras experiências, que vai poder contribuir também, nós vamos trabalhar com certas
técnicas que vocês já aprenderam na disciplina de cartografia e geoprocessamento, e não vai dar muito tempo para revisar elas. Eu vou assumir que vocês aprenderam bem, e com certeza aprenderam. Inclusive, quem que fez em 2015, no primeiro semestre? Aqui alguém fez? Geocartografia e geoprocessamento? Todo mundo fez esse ano? Ah, então tá, ótimo. É porque eu vou trazer alguns exemplos de alguns trabalhos de 2015, então eu pensei que talvez tivesse alguém aqui que já tenha feito esses trabalhos. Bom, então aqui temos um trabalho, influência do programa de reestruturação das universidades federais do REUNI nas variações dos índices socioeconômicos nos respectivos municípios contemplados. Esse é um exemplo de trabalho de geoprocessamento, mas que pode muito bem ser, seria, por exemplo, muito bem um exemplo de um trabalho que vocês poderiam fazer aqui. Então, eu vou ir passando alguns exemplos e já começa a pensar também o que vocês poderiam fazer para o trabalho de vocês. O que interessa mais vocês. Então, o que faz? Por exemplo, esse trabalho, ele olhou onde que foram instalados os novos campos dentro do programa da política pública do REUNI e se isso alterou o perfil socioeconômico dos municípios comparando antes e após a instalação desses campos, dessas universidades. Outro, por exemplo de trabalho foi essa avaliação de desenvolvimento rural e assentamentos clandestinos em São José dos Campos. Então começa a pensar, fazer essa relação entre ocupação e as áreas de preservação permanente no município. Então eles usaram mais algumas questões de sensoriamento remoto, que nós não vamos trabalhar tanto aqui nas aulas, mas se vocês já estiverem confortáveis com isso, vocês também podem usar, não tem problema. Então, olha, por exemplo, os distritos que têm mais concentração populacional, eles têm mais ocupação ilegal de área de preservação permanente. Essas áreas são de quais tipos? Por exemplo, margem de rio, topo de morro, que tipo de área de preservação permanente? E no caso, tem um plano diretor do município e ele bate com as imagens de sensoriamento remoto ou não bate? Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês as hipóteses dos trabalhos, para vocês pensarem as hipóteses que vocês podem utilizar, por exemplo, nos trabalhos de vocês. Outra hipótese, nos setores censitários, que tem menor renda, menos alfabetizado de caráter rural, tem menos escolas de ensino básico, e aí, por exemplo, o oposto, né, que normalmente a gente pensa uma hipótese e a hipótese complementar, seria as escolas municipais de ensino fundamental estão localizadas em bairros mais elitizados. Na verdade, por exemplo, a gente pensa, deveria ser o contrário, né? Mas será que vamos investigar, colocar isso na prática? Bom, e outro tipo de exemplo de trabalho que vocês podem também pensar, bom dia, tudo bom? Tem uma lista de presença que está circulando aí. Então tá, ótimo. Bom, existe segregação espacial no município de São Bernardo do Campo? Então, qual que era o objetivo? É verificar, por exemplo, a partir de dados demográficos, de informação geográfica, se a população, por exemplo, se pobres e ricos estão morando nos mesmos distritos, ou se os pobres estão em um distrito separado, os ricos estão em outro distrito. Você faz uma técnica de análise espacial e você consegue fazer esse tipo de relacionamento. Outra hipótese, por exemplo, o município de São Caetano, ele tem uma grande concentração de idosos, comparando, por exemplo, com os municípios no entorno. A população de São Caetano ele tem maior renda do que os municípios ao redor, e o município de São Caetano, as pessoas moram, ela é mais verticalizada, ou seja, as pessoas moram mais em prédios do que nos outros municípios no entorno. E aí, vou pegar esse último exemplo para a gente começar a pensar a questão da identificação das variáveis e coleta de dados. Esse último, que nós vimos de São Caetano,
nós podemos pensar em algumas variáveis. Por exemplo, São Caetano tem grande concentração de idosos, então, nos dados do censo, nós temos a quantidade de pessoas dentro de cada faixa etária. 60 anos, 70, 80, 90, 100. Então, ele somou o Vitor Mendes, ele somou todas as pessoas que estão acima de 60 anos e dividiu pela população total. Tipo de variável que vocês podem utilizar. A população tem maior renda, então uma variável clássica é a renda per capita. Ou seja, renda total de pessoas com 10 anos ou mais, que é um dos itens que tem lá no censo, dividido pela população total. Ou seja, muitas vezes vocês vão querer uma variável, não vai estar lá prontinha na base de dados de vocês, não. Vocês vão ter que fazer um certo tipo de transformação. Então nós vamos trabalhar um pouquinho essas transformações dentro de tabelas e também dentro da parte de geoprocessamento. Mas eu vou partir do princípio que vocês também têm uma certa habilidade já para conseguir fazer esse tipo de operação. E se São Caetano é mais verticalizado, então quer dizer, tem um tipo de variável que é domicílios particulares do tipo apartamento e uma outra que é domicílios particulares permanentes. Então você divide e pensa, mais gente morando em apartamento significa uma cidade mais verticalizada. Estou ficando um pouco quente aqui, só eu que estou sentindo. Bom, será que é só porque eu estou falando aqui? Um segundo. Bom, e agora nós vamos pensar essa questão da análise dos dados. Nossa, já são 10 para as 9, né? Ótimo. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Um exemplo aqui de um artigo científico seria população e consumo de água no Brasil. Então, eu vou dar um tempo aqui para vocês lerem. Está dando para ler aqui o texto? Então, por favor, dê uma lida aqui no resumo, para vocês terem uma noção. Certo? Ok? Então, o que a gente pode tirar daqui? Primeiro, vocês podem perceber que nós temos questão de contexto, hipótese, variáveis e técnicas. Alguém pode tentar identificar esses elementos aqui nesse texto? Alguém se oferece, por favor? Eu acho que a hipótese testada foi que a diminuição da população acarretaria no menor consumo de água. Eles testaram as hipóteses e viram que não, na verdade é o contrário. Devido a alguns fatores econômicos e sociais, da renda das pessoas, na verdade é o contrário. Só se tende a aumentar quanto menos pessoas, eu acho. Exatamente. E tem a questão da modelagem. Ou seja, utilizando modelagem estatística e espacial. E aí nós vamos ver um pouquinho como que foi feito. Bom, então o que nós temos? Exatamente como vocês falaram. O crescimento populacional não é o único fator relacionado ao aumento do uso dos recursos naturais. Essa questão dos novos padrões de consumo. Então, quer dizer, a gente pode investigar uma relação entre o consumo de água e a renda no país. Ou seja, então quer dizer, a gente começou o contexto da gente com
a questão demográfica. Mas chegou no teste da hipótese, a gente achou é melhor trabalhar com a variável de renda. E como que pode caracterizar essa relação? Bom, aqui a gente primeiro faz uma análise exploratória, ou seja, ver como que os dados estão distribuídos. Aqui nós temos o consumo residencial de água per capita, ou seja, metros cúbicos de água por dia por habitante em cada município, indo de 0,01 mínimo até 0,2 metros cúbicos, que seria o máximo. Bem que aqui tem umas áreas com ausência de dados também, então daqui não está dando para visualizar muito bem no mapa. Mas de qualquer forma, e aqui do lado tem a renda per capita, que seria em reais por habitante. Então, o que nós vemos? Na hora que a gente bate o olho, a gente já consegue formular uma hipótese. Não consegue? Que parece que na área onde está mais escura aqui, que está tendo maior consumo de água, também as áreas mais escuras que está tendo maior renda. E é mais ou menos isso que vocês também vão pensar no trabalho de vocês. Muitas vezes vocês falam assim, eu quero trabalhar com mobilidade ou com desigualdade social. Então, vocês vão pegar as variáveis, às vezes você já tem uma ideia de uma hipótese que vai ser testada, mas na hora que você visualiza elas por meio de um gráfico, por meio de um mapa, é a hora que fala assim, olha, é justamente essa relação aqui que eu quero testar. Então, vocês vão precisar fazer isso em casa, depois de começar a explorar os dados de vocês. E aí as hipóteses vão surgindo. Então, por exemplo, uma análise exploratória que nós vamos trabalhar aqui é plotar um gráfico, por exemplo, consumo de água e a renda. E nós vamos também fazer outra coisa que nós vamos trabalhar aqui, que é a questão de fazer uma regressão linear, por exemplo. Vocês já trabalharam com estatística, tiveram disciplina de estatística no curso? Tem uma disciplina do BCH, que é o Bacharel de Humanas, que chama de Introdução à Probabilidade Estatística. Mas acho que nem todo mundo fez. Quem aqui fez disciplina de Introdução à Probabilidade Estatística? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais outra estratégia relacionada aos grupos de vocês. Procurem ter alguém que já fez a disciplina de estatística no seu grupo. A ideia é justamente assim, ter alguém que já trabalhou fez a disciplina de cartografia e geoprocessamento, já conhece uma ferramenta, ter alguém que já fez disciplina de estatística, que já tem também um certo conhecimento, porque nós vamos trabalhar muito aplicado aqui. Então, quer dizer, vai ter uma carga de leitura para vocês lerem. Quem não conhece a parte de estatística, vocês vão poder, são um texto super básico, tranquilo de acompanhar, mas às vezes, por exemplo, na hora de fazer essa transição da teoria para a aplicação no trabalho, se já tiver alguém que já fez isso antes, fica mais fácil para conseguir planejar como que vocês vão fazer a metodologia de trabalho de vocês, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Essa regressão a gente pode visualizar por meio dessa linha. O problema é que a linha ficou atrás dos pontos, não dá para ver, mas imagine que essa linha está descendo aqui linearmente. A primeira coisa que a gente repara nesse gráfico é que, apesar de no mapa parecer que está bem clara a relação entre uma variável e a outra, na hora que a gente coloca no gráfico, a gente vê que tem um espalhamento muito grande. Ou seja, se fosse uma relação super causal direta, vocês iam ver quase todos os pontos seguindo a mesma linha. Não é o caso. E nós vemos também que esse espalhamento cresce conforme cresce tanto o consumo de água quanto a renda per capita. Então, quer dizer, vocês têm que começar a ter esse tipo de traquejo quando vocês interpretam esse tipo de gráfico. Ou seja,
pensar não apenas, por exemplo, na medida central, mas também nessa questão do espalhamento, da dispersão dos dados. E o que significa essa equaçãozinha aqui? Exatamente. Então, aqui nós temos o coeficiente de correlação junto com o x, mais um outro coeficiente aqui. O que significa? Vamos tentar interpretar o que significa isso. Para cada aumento de uma unidade aqui no x, o y, em média, vai aumentar nesse valor aqui. E, na verdade não é 4, porque está elevado a 0,05, 5 casas para trás, mas vocês vão... Quer dizer, cada aumento aqui vai corresponder a uma média desse valor aqui do lado de cá. E se for 0, o x, mesmo assim ainda tem um consumo de água, ou seja, mesmo que a pessoa não ganhe dinheiro nenhum, ela ainda bebe água, né? E tem o R2 aqui. O que significa esse R2? Seria a capacidade de explicação do modelo de vocês. Se ele fosse 1, seria a explicação total. Quer dizer, bate completamente. Mas ele é 0,36. Normalmente, 0,36 ele te dá uma... Você pode assim, existe uma certa tendência, mas está muito espalhado. Normalmente, assim, depende, cada área da ciência vai ter uma referência de R2 diferente, de coeficiente de determinação, né, no caso, diferente. Que é o seguinte, por exemplo, dentro das ciências naturais, normalmente você procura coeficiente de determinação acima de 9. Ciências sociais, se você acha um 70%, 80%, você já dá pulo de alegria. Justamente porque você não... É aquela diferença que nós vimos no início da aula, experimento controlado e a pesquisa de tipo SUMMY. Ou seja, o experimento controlado, você muda praticamente tudo igual, você muda só aquele atributozinho que você quer. Agora, pesquisa social de, por exemplo, um censo, baseado em dados censitários, tem tantas variáveis afetando o que você quer estudar, que isolando só duas, é um modelo muito simplificado da realidade. Você faz uma super simplificação, mas você mostra que existe uma relação, certo? E aí muitas vezes, um processo de pesquisa é você chegar... É você fazer primeiro uma regressão linear, vai te dar o 0,36, e aí você pensar assim, e agora? Como que eu posso aprimorar o meu modelo para crescer, para melhorar a minha capacidade de explicação do meu modelo? E é mais ou menos isso que nós vamos ver aqui nos próximos slides. Antes de passar aqui, o que a gente já explicou no gráfico passado, só que uma tabela que é padrão de resultados estatísticos. Então nós temos o consumo, vai ser explicado por uma equação onde você tem um valor inicial, que é esse aqui, né, que nós conseguimos, que seria o valor mínimo de consumo, mais um outro valor que está relacionado ao aumento da renda. E nós vamos ter também outro, aqui o coeficiente de determinação, e outros tipos de teste que eu não vou entrar em detalhe hoje, mas que nós vamos ver com mais detalhe na aula específica sobre as regressões lineares. Mas o que é importante vocês pensarem? É o seguinte, essas estatística ter o desvio padrão que vai te dar a relação do espalhamento, que a gente viu no gráfico, né?
pensando nessa questão do espalhamento médio. E o teste F, eles vão dar para vocês assim, uma noção de quão bom é o modelo de vocês ou não. E a gente chama isso de, a gente pode chamar isso de regressão linear global, ou seja, você pega todos os dados e faz uma regressão linear de uma variável pela outra. E é linear porque, justamente, é 1 para 1. Se a gente quisesse, por exemplo, testar uma outra hipótese, por exemplo, renda ao quadrado, por exemplo, ou logaritmo da renda, então você vai entrar em um campo que chama transformação de variáveis, e que às vezes podia te dar um coeficiente de determinação melhor, ou pior. Ou às vezes pode te dar um bom coeficiente de determinação, mas pode piorar os outros indicadores, que aí nós vamos trabalhar um pouco com isso, assim, de como que a gente faz essa avaliação geral do modelo, mas mais para frente. Então, como que nós podemos melhorar o nosso modelo? Vem uma outra hipótese. Será que essa relação entre o consumo de água e renda ocorre da mesma maneira em todo o país? E aí entra essa especificidade do planejamento territorial. O espaço, ele importa. Então, qual foi a técnica utilizada? Geographically Weighted Regression, que é regressão ponderada geográfica. O que é essa técnica? Bom, ela vai pensar essa questão de que determinadas áreas, partes do seu território, em vez de você fazer uma regressão para o conjunto todo, você vai fazer a regressão, por exemplo, para determinadas partes do seu mapa, quer dizer, dos dados, e para essa área, por exemplo, ele vai pegar um elemento central e falar assim, olha, aqui a nossa regressão estatística dá um resultado tal, e com uma capacidade de explicação, qualidade de explicação tal. Então, por exemplo, como que nós podemos interpretar esse mapa aqui? Primeiro, parâmetros locais. Aqui, as áreas que estão mais escuras, em vermelho mais escuro, são as áreas onde, se você aumentar a renda um pouquinho, o consumo de água sobe lá no alto. E nas áreas claras, seria, se você pode aumentar bastante a renda, variar bastante a renda, o consumo de água é praticamente a mesma coisa. E aqui do lado de cá, nós temos o coeficiente local de determinação, que seria o quê? Em quais regiões do mapa, essa seria praticamente o nosso coeficiente de determinação em 2, só que para cada parte do mapa. Então, na área onde está com valor mais escuro, bate a explicação entre a variação entre renda e consumo de água, explica muito bem. Em outras áreas, que estão mais claras, não bate muito bem. Então, por exemplo, para essas outras áreas, talvez tenha uma outra variável que explica melhor por que varia o consumo de água, por exemplo. E, bom, agora eu queria perguntar para vocês, analisando esses dados, o que vocês acham que pode ser a causa dessa variação no espaço? Alguém pode dar alguma hipótese em relação a isso, do que pode ser? Uma ideia que eu estava pensando aqui era com relação ao acesso, porque você falou que nas áreas onde está mais vermelho, se aumenta um pouco a renda, o consumo já aumenta muito, mas então como é que era o acesso antes disso? Pode ser uma ideia. Alguém mais tem alguma outra hipótese? Ok, bom, foi uma boa hipótese. Ótimo. Então vamos
trabalhar um pouco mais, dando uma dica para vocês. O menor coeficiente foi no Rio Grande do Sul. E o maior foi em Alagoas. Vocês já devem ter uma ideia na cabeça de vocês quais que seriam as principais diferenças entre Rio Grande do Sul e Alagoas. Vocês podem dar uma... Clima. Tipo de atividade econômica, não sei. Qual, por exemplo? Eu não sei qual é do Rio Grande do Sul e a do outro, não sei, mas eu pensei que talvez um produzisse gado, outro produzisse outro tipo de, sei lá, soja. Isso, agora é uma ideia, mas a gente está trabalhando aqui com dados que foram levantados principalmente em área urbana. Porque a gente não tem tanto esse tipo de informação para a área rural. Normalmente você tem os sistemas de abastecimento urbano que fornecem esses dados para aquele portal que eu mostrei no início da aula, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, e de lá você consegue pegar os dados de consumo de água, entre outros tipos de dados, por exemplo, esgoto e também abastecimento de... recolhimento de resíduos sólidos também, e disposição de resíduos sólidos. Bom, então nós falamos de renda, nós falamos de clima, nós falamos de atividades econômicas, certo? Então, vamos ir agora para o nível municipal. Traipu, em Alagoas, você aumenta uma renda, R$1 na renda do município, você aumenta 100 ml de consumo de água por dia por habitante, quase meio copo de água. E na região do município de Floriano Peixoto, que é o menor, você aumenta R$1, você aumenta o consumo de água praticamente 10 ml, ou seja, um pouquinho do copo. Então, vocês estão vendo que é uma diferença muito grande. Nós já pensamos de o que pode ser essas hipóteses. Alguém mais tem alguma outra ideia? Desigualdade social entre os dois. Desigualdade social é uma outra questão importante. Então, o que nós estamos pensando? Formulação da hipótese, coleta os dados para testar a hipótese. O que nós vimos? Teve a observação inicial, a gente viu os mapas. Teve a formulação dessas hipóteses pensando tanto no contexto daquele resumo que nós lemos, quanto esse conhecimento que nós já temos sobre a área. E aí testou as hipóteses, fez os dois tipos de regressão, a linear global e a regressão ponderada geográfica. E aí pode corroborar ou refutar as hipóteses ou reformular a teoria. Ou seja, talvez a gente entrou numa hipótese inicial de que todos os lugares iam explicar da mesma maneira, e aí a gente reformulou a teoria para pensar a diferenciação espacial e conseguir uma explicação melhor, pelo menos em determinados locais. Ou então a gente conseguiu, por exemplo, informações que a gente nem pensava no início. Então, o que a gente pode interpretar desses resultados? Os autores desse artigo, eles pensaram o seguinte, que áreas onde a elevação da renda aumenta mais o consumo de água, são áreas que, durante as últimas décadas, elas foram mais afetadas pela questão dos programas sociais de redistribuição de renda e crescimento econômico. Então, a gente pode pensar, não é só isso. Ou seja, você tem áreas que já eram pobres e não só áreas que já eram pobres continuaram pobres, não tiveram essa diferença tão grande de elevação de renda e consumo de água, mas áreas onde você teve eram muito pobres e agora elas estão começando a se desenvolver,
E aí você cria uma desigualdade social, conforme, pensando nessa hipótese também que você levantou. Qual que é o seu nome? É o Wellington. Wellington. Então você criou essa desigualdade e aí você criou essa diferenciação. Que às vezes, por exemplo, um pouco de renda a mais é a diferença, por exemplo, da pessoa ter uma água em casa, morar em uma casa que tem água encanada, ou ter que buscar a água no balde, numa bica, muito longe. E então a gente tem que interpretar. E aí a interpretação é difícil, para, por exemplo, uma tomada de decisão. Por um lado, a gente podia pensar no início assim: olha, desigualdade social é uma coisa ruim e que leva à exclusão em relação ao acesso de água, por exemplo. E a outra forma de pensar que os autores colocaram aqui é o seguinte: ao longo do tempo, como a população está melhorando a qualidade de vida, mas não, de uma maneira desigual ainda, esse desenvolvimento está melhorando o acesso à água dessas pessoas. Ou seja, não basta você fazer só a relação estatística. Você tem que ter uma reflexão social sobre esses resultados que você está tendo. Ok? E o que vocês acham em relação a essas duas hipóteses de explicação? Vocês têm alguma... O que vocês acham? Vocês acham que é mais para um lado, para esse lado ou para o outro lado? O que você... Queria ver a opinião de vocês. Ontem a gente teve uma aula de... Era o que da aplicação? Da habitação? Políticas habitacionais. E a gente estava falando justamente sobre essa questão de você qualificar o que eram áreas de habitação, você tinha certas demandas, onde elas eram inadequadas, onde você tinha um déficit. E você não podia simplesmente generalizar um método nacional, por exemplo. Porque existiam diversas diferenças regionais, a própria estrutura das casas. Então, é muito importante você ter os dados, só que também é muito importante você entender como aquela região se constrói, como ela está consolidada, e eu acho que nisso entra muito essa questão. Você está falando que se relaciona, então, não apenas os dados, mas também todo o histórico, né? Então, isso é muito importante. Você não pode simplesmente se ater a dados. Ótimo, acho que foi um bom comentário. Bom, então, são regiões, então, onde o que os autores colocaram, que são regiões onde redução da pobreza aumentou o acesso a recursos básicos que a população não tinha anteriormente. E na região sul, que na verdade ela já tinha um determinado patamar mínimo de renda, se aumentar a renda não aumenta tanto o recurso, pelo menos para a questão de água, que já era um recurso mais ou menos garantido para todo mundo lá. E a outra extensão que a gente pode fazer é que aqui nós tratamos o consumo de água. Mas nós podemos tentar extrapolar essa ideia, inclusive, por exemplo, pensar em reaplicações da mesma metodologia para diversos outros tipos de bens de consumo. Desde consumo de energia, combustível, gastos com saúde, por exemplo, ou diversos outros tipos de gastos ou de consumo que a gente pode pensar. Tem a questão de nutrição, por exemplo. Então, vocês podem começar a pensar também que tipo de trabalho que vocês teriam mais vontade de trabalhar. Certo.
o objetivo do curso, então. Agora que nós já vimos o panorama geral dos conceitos que nós vamos trabalhar, porque eu achei assim que entrar no objetivo do curso sem ter essa explicação geral de conceitual ia ficar muito abstrato aqui para vocês. Então agora a gente já pode falar assim, como é que vai ser o nosso curso? Certo? Primeiro, vamos oferecer um panorama geral de diversas ferramentas de análise, com ênfase em inferência estatística clássica, que é aquela que você pega os dados da tabela e trabalha, por exemplo, a regressão linear, média, variância, por exemplo, e espacial, ou seja, como extrapolar esses dados globais que a gente viu, por exemplo, no início daquela regressão de consumo de água e renda, para o território. Vocês viram esse exemplo bem aplicado lá. E em estudos que têm uma finalidade, que seria subsidiar o processo de planejamento territorial. Ou seja, não é só fazer uma relação de variáveis, mas qual que é a utilidade de fazer esse tipo de estudo. Bom, então nós vamos fazer diversas atividades práticas, ver diversos casos de estudo, fazer o trabalho de vocês vão fazer um pouquinho, etapa por etapa, e vocês vão ver assim, como vocês podem explorar um problema de pesquisa que vocês vão delimitar para o trabalho de vocês, usando essas técnicas que vocês vão estar aprendendo em sala de aula. Então, quais vão ser as etapas do nosso curso? Primeiro, inferência estatística, nós vamos ver alguns conceitos básicos. Então vai ser bom que o pessoal que já viu a disciplina de estatística vai poder rever, e o pessoal que não fez vai poder ganhar esse conhecimento de estatística, muito importante. E nós vamos fazer práticas no software SPSS. Então, eu creio que o pessoal estava instalando já os programas aqui nos computadores. Nós vamos ter o SPSS aqui. Eu recomendo, pessoal que tiver, por exemplo, se vocês instalarem em casa, ou notebook, qualquer coisa assim, está cheio de programa craqueado do SPSS na internet. Não é difícil de encontrar, mas assim, só para não ficar só no trabalho de sala de aula, vocês vão precisar fazer exercícios em casa. Lógico que vocês vão poder usar os laboratórios da universidade, mas tentem ter uma flexibilidade de horários de vocês, por exemplo, no final de semana, em que vocês possam, ou vocês estão em casa, ou em qualquer lugar que vocês possam trabalhar. Porque se vocês ficarem pensando assim, vou usar só aqui, ficar um pouquinho depois da aula, intervalo, não sei o que, é difícil. Então assim, vocês têm que ter tempo e vocês têm que ter o recurso à disposição para vocês para trabalhar. Vocês vão ver, a escolha do SPSS, ele é uma escolha que é um programa relativamente simples de ser utilizado. Lembra o Excel, que você tem as tabelinhas lá e manda rodar as funções. Existem outros programas, por exemplo, o R, que eles são bem mais potentes, mas eles não são tão amigáveis. Normalmente é programação linear, né? Você tem que digitar a função que você quer, os dados são aqueles, você entra tipo dado TXT em texto com uma formatação específica, então não é tão fácil. Então nós vamos entrar com esse PSS, porque foi o mais amigável que a gente encontrou para trabalhar. E eu tentei até olhar alguns programas gratuitos, mas eles não têm todas as funções que precisava, os gráficos não ficam tão amigáveis, então no final vai ter que ser esse aqui. Talvez no futuro, próximos anos, os programas gratuitos de estatísticas podem evoluir mais e a gente conseguir um que seja mais adequado, mas por enquanto é esse que a gente vai utilizar. Então, aqui é uma tela do SPSS. Vocês trabalharam com SPSS na disciplina de estatística? Quem fez? Não, disciplina totalmente teórica. Totalmente teórica, no papel.
nem Excel. Inclusive eles dão mais ênfase na parte de probabilidade do que na parte de estatística, né? Diferente. Ah, sim. É maior em probabilidade. Eu acho que às vezes varia um pouco de professor para professor também, né? Mas nem Excel também, estatística no Excel também não. Certo? Então, isso é ótimo, vocês vão poder aplicar na prática, vocês aprenderem. Então, o que nós temos? É a mesma coisa. Vocês têm cada linha aqui são os atributos e aqui, as linhas aqui são os casos de estudo. Por exemplo, pode ser pessoas, uma pessoa em cada linha e os dados de renda, ou pode ser, por exemplo, municípios em cada linha e os atributos de cada município, por exemplo, população, ou qualquer outro tipo, consumo de água, qualquer tipo de variável. E aqui em cima nós vamos ter as operações que manipulam esses dados. Depois vocês vão cansar de ver essa tela já. E, bom, nós vamos fazer análise exploratória dos dados, incluindo tanto análise de gráfico quanto análise espacial, que é muito essa questão da visualização dos dados. Então, vocês já sentiram um pouquinho o gostinho naquele exemplo da questão do uso de água e da renda, que a gente explorou o gráfico e explorou o mapa. Então, nós vamos fazer prática, explorando com a SPSS para gerar esses gráficos. E correlação. A gente vai trabalhar correlação clássica e espacial. Ou seja, correlação é um pouco antes, talvez eu tenha adiantado demais quando a gente entrou com a regressão já naquele exemplo. A correlação é um passo antes. Você só quer saber se duas variáveis variam mais ou menos no mesmo passo. Ou seja, se quando um aumenta, o outro aumenta. Ou se há uma correlação inversa, quando um aumenta, o outro diminui, por exemplo. E nós vamos pensar isso tanto clássico, ou seja, na tabela de dados, quanto espacial. Ou seja, o vizinho. Essa correlação espacial. Bom, a gente pode pensar, vocês já ouviram falar na lei do Tobler? Primeira lei espacial? Não? Nós vamos até ver mais para frente, mas a primeira lei de Tobler é a seguinte: dados, casos mais próximos uns dos outros são mais semelhantes do que casos mais distantes uns dos outros. Ou seja, normalmente o dado espacial ele vai fazendo ele vai diminuindo proporcionalmente conforme você se afasta do espaço. Você tem áreas, por exemplo, com muita concentração de renda, vai diminuindo até chegar numa área com pouca concentração de renda. Esse é um caso clássico de correlação espacial. Ou pode não ter correlação espacial nenhuma, ser tudo espalhado no mapa sem ter nenhum tipo de padrão. Então nós vamos fazer prática no SPSS e num software chamado Geoda. O Geoda ele é específico para estatística espacial. Então é um programa muito interessante, mas ele tem uma questão, porque a interface dele é em inglês. Então vocês vão ter que forçar um pouquinho mais para ler os termos em inglês nos menu, por exemplo. Às vezes, por exemplo, tutorial ou ajuda do programa em inglês. Então, vocês vão começar a ver que inglês às vezes faz falta. Então, e não é só nessa disciplina, em outras também mais à frente no curso, na vida profissional de vocês, dá essa dica, assim, se vocês puderem continuar sempre estudando, melhorando o inglês de vocês vão desenvolver mais facilmente, vão ter menos dificuldades. E começa aqui um pouquinho. Mas como nós vamos fazer juntos, então eu acho que não vai ter problema. Mas, assim, normalmente sempre tem um texto anterior da aula que eu peço para os alunos lerem. Nesse caso, por exemplo, do Geoda, o tutorial eles são em inglês. Então, assim, eu não vou pedir para vocês fazerem fichamento de algo que é em inglês, pelo menos vocês dão uma olhada nas telas, por exemplo, porque são tutoriais, são simples. Vocês
chegarem na sala de aula para já tendo uma ideia do que a gente vai fazer durante a aula. Análise de regressão clássica e espacial. Então, vocês já viram um exemplo de como que ela pode ser feita. Vocês viram um exemplo de uma regressão linear, que é uma variável explicando a outra. Nós também vamos ver também regressão múltipla, ou seja, mais de uma variável para explicar a outra. Por exemplo, poderia ser renda e desigualdade social, por exemplo, naquele outro modelo, para explicar o consumo de água. Poderia ser um pouco mais complexo. Então, nós também fazer prática no SPSS e no GEODA. E nós vamos trabalhar com análise de agrupamento. Ou seja, você tem um mapa, os dados para diferentes municípios ou os dados para diferentes distritos censitários na cidade, e você quer dividir, por exemplo, em 3 grupos, alta, média e baixa renda, por exemplo, classificar esses municípios. Então existem técnicas estatísticas para fazer esse agrupamento e você consegue fazer um mapa bonitinho de alta, média e baixa renda, por exemplo. Qual que é a bibliografia básica do nosso curso? Vamos trabalhar principalmente esse livro aqui, Descobrindo a Estatística usando SPSS. Já coloquei no site da disciplina, escaneado. Não está muito bom o escaneamento, não. Ficou meio tosco. Eu vou pedir para o pessoal, para os monitores lá, ver se eles conseguem escanear de uma maneira melhor. Mas é um livro assim, super básico de estatística. Às vezes alguns professores não gostam porque não tem os termos técnicos todos bonitinhos, as explicações matemáticas. Mas eu acho que para o nível que nós vamos trabalhar aqui, já é mais do que o suficiente. Não são longos os capítulos, só a parte de análise de agrupamento que não tem nesse livro. Então, tem esse livro, Análise Multivariada de Dados, que é um livro muito mais denso, e que nos capítulos 1, 2 e 4 ele vai trabalhar com regressão multivariada. Eu não vou pedir para vocês lerem como requisito para as aulas, mas para o trabalho de vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema, esses capítulos 1, 2 e 4 vai dar mais informação. E o 9, que fala da análise de agrupamento, eu vou pegar só o início do capítulo que dá os conceitos mais gerais mesmo, para vocês entenderem. Bom, para a parte de cartografia, nós vamos trabalhar com o livro Análise Espacial de Dados Geográficos. Vocês trabalharam com esse livro na disciplina de cartografia e geoprocessamento? Não? Então, melhor ainda, vai ser conteúdo novo para vocês. Principalmente capítulos 1 e 5. O 1 já é para a próxima aula já. E o 5 vai ser mais para frente, na parte de correlação espacial, que a gente vai trabalhar. E eu acho que talvez mais para... Eu não sabia quantas pessoas não trabalharam na parte de cartografia e geoprocessamento. Eu recomendei esse livro que chama Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas, que são só 3 capítulos mesmo, só para ter uma ideia, nem é de como mexe com o programa de geoprocessamento não, mas as formas de representação de dados em mapas. Eu acho que na disciplina de cartografia, vocês trabalharam com cartografia temática? Cartografia e geoprocessamento? Ótimo. Então, assim, não é conteúdo novo para vocês, não. A ideia é porque a gente vai ter uma aula mais para frente para trabalhar com prática no QuantumGIS. Vocês trabalharam com QuantumGIS na disciplina? Então, melhor ainda. Tá bom demais. Mas, de qualquer forma, assim, é bom para dar uma relembrada. Às vezes, alguns de vocês, praticamente todo mundo fez esse ano já. Então tá mais do que fresco na cabeça, então tá ótimo. Mas vai ser uma aula mais para dar uma relembrada nas técnicas, para dar alguns conselhos, eu acho que talvez isso vai ser mais importante, sobre construção de mapa para o trabalho de vocês, e para tirar alguma dúvida que porventura vocês estejam tendo, para transformar os dados tabulares para base de dados espaciais. Porque vai ser mais no meio do semestre, então vocês já vão estar
vocês já vão estar trabalhando um pouco mais nisso. Então, vão trabalhar um pouco algumas técnicas de trabalhar com dados no QuantumGIS. E aí, essa parte não vai falar do QuantumGIS, mas vai dar o conteúdo teórico, simplesinho, que a gente vai trabalhar na prática. E na parte de regressão espacial, vamos trabalhar com 2 programas, principalmente o GEODA e o GWR4. Então vocês vão trabalhar, tem esses 2 livros, só que são em inglês, são praticamente tutoriais. Então, por exemplo, na hora de fazer o trabalho de vocês, se vocês não estão lembrados do que fez na sala de aula, vocês vão nesses livros, que eles vão falar passo por passo como que faz a operação que vocês precisam fazer nos dados. Então é uma referência básica, embora seja em inglês, tá bom? E aquela questão, eu trabalho, aquele do SPSS que eu mostrei, o livro de estatística, é super básico. Se vocês quiserem aprofundar, está ainda com dúvida nos conceitos, tem o livro de estatística do Gustavo, que ele é interessante. Aí tem esses capítulos 1 a 3 e 10 a 16 que cobrem bastante, e o de estatística para ciências humanas, que também ele faz esse complemento e mostra algumas aplicações de ciências humanas, caso vocês queiram assim, pensar um pouco mais como aplicar a estatística em certos casos de pesquisa do trabalho de vocês. Não vou exigir leitura, é mais assim, indicação mesmo para vocês, conforme vocês sentirem que necessidade disso, tá bom? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o cronograma que está dentro do plano de ensino que eu vou passar para vocês por e-mail. Todo mundo tem acesso aí no meio institucional, não tem? Sim. Ótimo. Menos eu, mas... Então, eu vou passar para vocês, só que aí já vai começar o nosso problema. Que ele está todo bonitinho aqui, com as datas de aula para pegar todo o conteúdo e terminar com o trabalho final. É um plano. Pode ser que a gente não consiga cobrir toda essa disciplina. Então a gente pode ter que fazer ajustes. E alguns ajustes já vão começar na quinta-feira que vem. Vocês sabem que tem o seminário internacional. Vocês estão todos, tem uma orientação totalmente coerente do curso de dispensar todos os alunos para participar do evento. E vai ser cobrada presença. Então, vocês têm que registrar presença lá nos eventos, né? E eu vou cobrar de vocês um relatóriozinho sobre o evento. Relatóriozinho pode, depois a gente vai ver, pode ser um relatório de uma página. Tamanho fonte tamanho 11, linha, sem ser aquelas linhas muito distantes, né? Um e-mail tá bom, assim. Espaçamento entre as linhas. Que vocês vão falar o que vocês viram e uma reflexão pessoal de vocês sobre o conteúdo lá. Tá bom? Isso já vale para o conceito da disciplina já. E vocês vão entregar isso até a terça-feira da semana que vem. Tá bom? Normalmente entregaria pelo TDIA, né? Mas como eu ainda não sei se até terça-feira que vem eu vou estar com o TDIA funcionando, então depois eu vou passar para vocês, eu criei um e-mail, aí vocês mandam tudo por e-mail para mim, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento de leitura prévia também. Então nós temos a aula, o conteúdo e a leitura prévia para a aula. Eu exijo leitura. E não só leitura, mas fichamento também. Não é nada de outro mundo, não. Pode ser até feito à mão. Inclusive, se vocês quiserem desenhar, fazer os desenhozinhos à mão, também não tem problema. Pode ser em meio digital. O que eu quero? Que vocês leiam, são capítulos pequenos, não é muita leitura.
leiam, façam um fichamento de uma página, que seja, e me entreguem antes do início da aula, que é a minha garantia de que vocês leram o texto antes da aula começar. Certo? Então, assim, tem alguns dias que, por exemplo, tem aula na terça e na quinta, eu recomendo vocês, como dica, tentar ler tudo no final de semana antes, porque às vezes de terça para quinta você lê. Tudo bem, se você tiver tempo, ler 15, 20 páginas e fazer um resuminho, às vezes encavala com outras atividades, outras disciplinas, e pode ser difícil para vocês. Então fica mais a dica. E esses fichamentos valem peso para avaliação final, peso grande. Mais ou menos, vale. Mas o principal é que vocês precisam ter esse conceito em mente antes de começar a aula, porque a gente vai trabalhar muito prática. Então, se vocês forem aprender o conceito e no susto fazer a prática, vai ficar um pouquinho complicado. Então, nós vamos trabalhar primeiro dados espaciais, uma introdução, que ia ser na quinta-feira, vai ser para terça-feira que vem. Então, vocês vão ler o primeiro capítulo de análise espacial de dados geográficos e fazer um fichamentozinho para mim, tá bom? E nós vamos fazer uma práticazinha no QuantumGIS também, pequeno. E também pegar dados, acessar a internet, pegar dados sem citar. Eu estou pensando em alguma coisa nesse estilo. Então a gente vai trabalhar duas aulas de conceito de estatística, análise exploratória na SPSS e uma aula que eu falei mais básica para rever a questão de geoprocessamento no QuantumGIS. E no final desse mês, que já não vai ser o final desse mês, discutir as propostas para o trabalho. Então, quer dizer, vocês já tem que ter uma ideia para o trabalho de vocês. Depois nós vamos trabalhar com correlação de dados espaciais, com regressão, e no final vai ter assessoramento dos trabalhos e apresentação dos resultados parciais. Mas seria no final de julho, a ideia que a gente está pensando. Vocês vão ter que apresentar a análise exploratória dos dados de vocês do trabalho. Ainda não a parte de regressão, essa parte dos modelos. Mas vão ter que apresentar já algumas coisas. E depois nós vamos trabalhar com regressão e agrupamento. E, no fim, ter um período de assessoramento que vocês poderem vir aqui fazer o trabalho, eu vou ajudar vocês. E apresentação dos trabalhos finais. Tanto na apresentação parcial quanto na final, eu incluo prova oral. Ou seja, os grupos vêm aqui, vão fazer uma apresentação breve, e eu vou fazer algumas perguntas para os membros do grupo, relacionadas aos conceitos das aulas anteriores. Não quer dizer, e aí a pessoa tem que se virar para responder. Nada muito difícil não, mas é para saber se a pessoa está acompanhando na aula e se a pessoa está realmente participando também do trabalho do grupo, se ele veio só para apresentar e não participou do grupo. E é isso. Então, fichamentos e participação, que eu avalio presença, e todo mundo já assinou a lista de presença? Tá. E participação também em sala de aula, vocês perguntarem, fazerem comentários. Lista de exercícios e trabalhos práticos, que vale muito ponto, que são os exercícios que que vocês vão fazer em casa e na sala de aula. Proposta de trabalhos, que seria aquela parte parcial, a apresentação parcial, as etapas parciais. E a presença nos assessoramentos vale também 15%. Vocês estão vendo? Presença tem que ter. E o trabalho final, a apresentação oral 20% com a prova oral e o trabalho escrito 20%. Ok? Alguma dúvida relacionada a isso? Certo? Então, presença eu cobro. Não pode faltar. Porque o curso ele é todo encadeadinho. Se você faltar uma aula, você perde o fio da meada e não consegue fazer toda a sequência do seu trabalho final. Não falta.
Então tá, fichamentos, algumas é individual, uma página, cabeçalho, pode ser encaminhado em meio digital, do jeito que quiser, notas de aula. Eu cobro nota de aula. Então, quer dizer, essa primeira não, mas nas próximas aulas, principalmente aula expositiva, tem um caderninho para anotar as coisas que a gente for discutindo, falando, e depois vocês tiram a foto no celular ou escaneiam, o que vocês acharem mais fácil e me mandam antes da aula seguinte. Só quero ter, é só para ter certeza mesmo que a pessoa não está aqui e olhando e viajando e pensando em outras coisas, tá bom? Com relação a isso, geralmente eu uso o Drive, né, para escrever, para fazer as anotações das aulas. De da maneira que quiser. Então, tipo, no caso, eu poderia no computador escrevendo, para pessoal, para alguém, para fazer nota. Olha, normalmente sim. Acho que não tem tanto problema não. Mas assim, tanto faz. Caderno também é tranquilo. E aí assim, pensar assim, coisa, uma página, 2 páginas de anotação por aula, não é nada, precisa sair preocupado com isso, é só para mostrar que você está participando. E eu dou uma chance de pontuação extra. Ou seja, se vocês tiverem um evento que tenha a ver com o conteúdo do nosso aula, se vocês quiserem ir e apresentar um relatóriozinho sobre o evento, você sobe o conceito de vocês. Mas assim, mais é para estimular vocês a participarem de atividades, mas não significa que quem não fizer está perdendo ponto não, tá bom? Só mais uma oportunidade. Eu estou marcando atendimento, aqui seria o horário das aulas, vocês já sabem, mas estou marcando atendimento para os alunos de 5 às 7 na terça-feira, que é o horário de atendimento que eu acho que fica bom tanto para o diurno quanto para o noturno. Mas, então, assim, mediante agendamento, vocês me falam, eu chego aqui no laboratório, a gente pode até participar dos trabalhos juntos, tirar dúvida de conceito de sala de aula, o que vocês precisarem. Além disso, se quiser ligar, manda e-mail, estou à disposição, já falei para vocês, tá bom? Já passei os dados todos para vocês. Só toma cuidado, assim, pessoal que estou passando e-mail, assim, não ficar mandando corrente, adicionando no Facebook. Pode adicionar no Facebook, eu adoro ser amigo de vocês, mas manda coisa assim, relevante para a disciplina para mim, tá bom? Outras coisas, senão eu fico meio maluco. Bom, o TDIA. O plano é utilizar o TDIA, mas eu ainda não tenho TDIA. Então, eu criei um site da disciplina, depois eu vou passar por e-mail esses slides para vocês, né? Tem um material de leitura e artigos que eu criei uma pasta na nuvem, né, no box.com, que eu vou ir colocando os arquivos lá. Tem um link para o box dentro do site. É um site super simples, só com os links mesmo. Entrega de atividade online, eu criei esse e-mail, que é esse MT 2016 FABC, que aí vocês podem enviar para mim, inclusive o fichamento para a aula seguinte. E aí, assim, para ter um pouquinho de organização, coloca o nome no arquivo, o nome do aluno e o nome da atividade, porque aí é mais fácil de eu organizar depois, tá bom? Às vezes, assim, o pessoal coloca assim, 1, 2, 3, aí depois eu fico perdido para saber o que é, de quem que é também. De preferência PDF, tá bom? Mas qualquer coisa a gente abre outras coisas, mas é porque dá menos problemas. Às vezes tem gente que manda outros tipos de arquivo e não consegue abrir. Primeiro exercício para a aula que vem, em cima da hora. Bom, é 10 horas mesmo, né, que termina. Ótimo. Vocês vão escrever o que são modelos, falar por que uma simples média estatística pode ser considerado um modelo, e dar outros exemplos de modelo, e identificar alguns temas de pesquisa que possam ser do interesse de vocês. E descrever um possível processo de pesquisa. Se vocês quiserem fazer
esse trabalho em grupo já pode, tá bom? Se vocês quiserem fazer grupos até 3 pessoas, eu acho que já 3, 4, eu acho que 3 tá bom, né? O que vocês acham? Tá bom, né? Então, se quiser fazer individual, pode. Se quiser fazer em grupo, tanto o trabalho final da disciplina quiser fazer só individual, sem problema. Mas acho que 3 ou 4 pessoas, os grupos também, se vocês quiserem já começar a pensar entre vocês e montarem os grupos, sempre pensa. Dá preferência ter uma pessoa, pelo menos que já fez geotecnologia, uma pessoa que já fez introdução à estatística do grupo. E aí vocês podem entregar já, inclusive, o exercício em grupo, porque o principal do exercício é essa questão aqui de pensar no interesse de pesquisa de vocês. Para dar uma dica, eu mostrei diversos portais aqui durante esse slide, nessa primeira apresentação. Vocês podem acessar esses portais, ver que tipo de dados que tem lá, ver se algum tipo de dados desperta mais o interesse de vocês. E no site, no box também, na pasta da nuvem, eu coloquei uns artigos de análise espacial e com estatística também. Então vocês podem dar uma olhada nesses artigos para tirar uma ideia do que tipo de pesquisa que interessa mais vocês, que vocês acham que tem mais condição de fazer também. Então, vocês dão uma olhada e tentam fazer uma proposta aí de como que seria um tema de pesquisa e um possível processo, metodologia da pesquisa, que já está caminhando para o trabalho final de vocês, tá bom? Ótimo. E aí vocês me entregam isso até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, por isso, o relatório do seminário e mais o fechamento do texto. Isso. Ó, todos são pequenos, tá? Mas assim, eu peço desculpa porque, na verdade, talvez tudo isso poderia ser para quinta-feira, podia ser pior. Então, vocês têm... É puxado, viu, gente? Então, você planeja o tempo de vocês, a disciplina é puxada. E eu queria discutir uma última... eu tinha mais algumas coisas para discutir nos últimos. Seria mais assim, alguns artigos para dar exemplos para vocês, mas eu vou cortar um pouco. Eu tenho que discutir uma coisa, um tema complicado com vocês. Que é o seguinte, 2 semanas eu não vou estar aqui na UFABC, vou estar apresentando trabalhos em congressos fora, em outros estados, viajando. E não tem como cortar o conteúdo aqui. Então, inclusive eu não quero prejudicar vocês, que vocês têm direito a receber esse conteúdo. Então, primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês. O período de reposição esse quadrimestre está horrível. Eles colocaram 2 dias de reposição, quer dizer, eu vou 2 dias sim, para todas as matérias, né? Então eu vou ter 1 dia de reposição com vocês. E eu queria ver com vocês, tem algum horário que a gente pode fazer reposição de aula durante o semestre com vocês? Então, porque cada uma é de um curso diferente, matérias diferentes, né? Vocês têm disponibilidade de vir aqui no sábado? Para quem aqui não tem impedimento de vir aqui no sábado para ter aula? 2 pessoas. Sábado de manhã e sábado de tarde. Os 2, né? Certo. Bom, o que eu estou pensando seria o seguinte. Eu dou essa reposição no sábado, a gente vai tentar gravar direitinho, e eu vou pedir também pro pessoal vir no horário de agendamento, principalmente quem não pôde fazer, tenta fazer em casa, seguir os slides, seguir na aula, o exercício, e vem no agendamento, vem no horário de agendamento, para tirar as dúvidas e mesmo que a gente faça as atividades juntos ou explique, tá bom?
Mas mesmo quem não venha no sábado, que a gente for marcar, mesmo quem não vier, eu vou pedir para entregar o fichamento no prazo, até o sábado, que a gente marcar, tá bom? Da leitura. Então vocês fazem a leitura e mandam, tá bom? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: esse curso é difícil e tem que ter presença, mas se tiver algum imprevisto com vocês, ficou doente, tiver alguma coisa que pode justificar, principalmente se pode comprovar também, conversa comigo. Eu não quero reprovar ninguém, eu não sou bicho de 7 cabeças, demônio de conversar, eu estou aqui para ser amigo de vocês, e a gente tenta flexibilizar o que for possível, tenta fazer uma atividade alternativa para tentar recuperar o conceito de vocês. Eu não tenho vontade de reprovar, não gosto de reprovar, não gosto de dar conceito baixo para ninguém. Então, vocês podem ter comigo como professor como um amigo, tá bom? Não precisa ficar preocupado demais não, certo? Só que vai ter que estudar bastante, vai ter que ler bastante, fazer os exercícios todos, tá bom? Bom, faltam 5 minutos, vamos ver o que a gente pode passar aqui. Isso aqui é só a nuvem, né, onde eu deixei os artigos. E eu comecei a colocar alguns exemplos. Está muito em cima, mas, por exemplo, assim, será que pode ter uma relação entre cobrança do IPTU e o valor dos imóveis no mercado, por exemplo? É um tipo de trabalho que seria interessante. E aí eles tentam, por exemplo, nesse artigo, eles mostram, por exemplo, que o IPTU, a forma como a prefeitura aplica o IPTU, ela faz com que os imóveis de baixa renda sejam mais onerados e faz o valor do imóvel descer ainda mais. Outro, por exemplo, o trabalho dos alunos. Se algum de vocês estiver aqui, vocês me falam. Por exemplo, desmatamento no estado do Pará em relação com indicadores sociais e econômicos. Então, você tem bases de dados, por exemplo, do INPE de desmatamento. Você cruza com variáveis socioeconômicas. Aí, o que aconteceu nesse grupo? Começa com uma lista grande, só que eles foram retirando algumas variáveis que não mostraram um bom relacionamento. Isso pode acontecer no trabalho de vocês também. Relação, por exemplo, entre investimento do BNDES nos municípios, PIB, emprego e renda. Para ver, por exemplo, se as áreas onde o Banco de Desenvolvimento investiu realmente melhorou a renda. É um tipo de exemplo de avaliação de políticas públicas sobre o aspecto territorial. Então, por exemplo, esse aqui, questão de infraestrutura. Por exemplo, o pessoal gosta de trabalhar mais com escala municipal, pode trabalhar com dados, por exemplo, do censo ou de outras fontes também. Você pega infraestrutura do entorno, por exemplo, onde tem iluminação pública, coleta de lixo, abastecimento de água, e começa a pensar assim: existe uma relação entre essas infraestruturas e o nível de renda da população que mora lá? Super básico, mas eu aceito como trabalho final também, viu, gente? Não precisa ser um nada do outro mundo, não. Pegando duas variáveis, no mínimo duas variáveis, e fazendo todos os trabalhos, vocês vão conseguir tirar total no trabalho final. Não tem problema. Então, outro, por exemplo, a questão de etnia e condição do entorno, por exemplo, em vez de renda. Trabalhar com população negra e parda, lixo acumulado nos municípios, nos ambientes públicos. Bom, eu queria fechar essa parte. Desculpa. Acho que eu tinha outros exemplos, a gente podia ficar passando aqui toda a vida. Eu queria... Cadê o... Só repassar para vocês, para dar uma ideia, o que seria uma estrutura para o trabalho final.
Eu vou passar isso também, colocar no site, passar por e-mail para vocês, tá bom? Eu já estou quase perdendo a voz. Próxima aula eu vou usar o microfone, viu, gente? Porque senão eu vou morrer. Eu tenho mais 2 aulas. Hoje eu ainda tenho mais aula de manhã e mais aula de noite ainda para dar. Introdução. O que é o trabalho? Qual que é a relevância? Qual que é a hipótese de pesquisa de trabalho? Conceitos ou referencial teórico. Vão na bibliografia sobre o tema, ou bibliografia de estatística também. Traz qual que é o conceito do que vocês estão utilizando. Metodologia do trabalho. Que modelos vocês estão utilizando? Que tipo de técnicas estatísticas? Quais são as variáveis que vocês estão utilizando? Opa, eu acho que tem que... Então, vocês vão ter que utilizar, no mínimo, análise exploratória de gráficos e mapas, uma regressão clássica e uma regressão espacial. Pode ser local ou global, e se for possível, vocês vão ver que para fazer regressão espacial você tem que ver se os dados se relacionam no espaço. Às vezes o resultado é horrível, então nem precisa. Aí eu vou pedir um exercício extra para aqueles grupos que não fizerem regressão espacial, tá bom? Resultados e discussão. E aí cabe a questão da interpretação social mais ampla dos dados que a gente discutiu aqui. E aí, então, o que vai ter? Preparação dos dados, vai apresentar os dados, os resultados dos dados, mostrar os resultados da regressão clássica, mostrar os resultados, e aí fazer uma análise, ver se os dados se relacionam no espaço, para ver se vai precisar da correlação espacial, e fazer a conclusão. Então, vocês viram que é praticamente o roteiro das aulas que vocês vão ver aqui no curso. E depois tem algumas coisas que vocês podem acrescentar, se quiserem. Isso é uma sugestão. Vocês podem acrescentar outras técnicas de análise espacial, outras técnicas de análise estatística, nós não vamos ver no curso. Mas eu posso dar assessoramento para vocês, e eu estou aqui para ajudar, tá bom? Bom, acho que é mais ou menos isso. Obrigado pela presença de todo mundo.